Olá, boa tarde! Bem-vindas a mais um dia do canal. Hoje é um daqueles dias que alguns vão deixar de assistir este canal. Mas, opa, paciência, né? Faz parte dos processos. E eu trouxe aquele tema: por que sair da igreja? Vamos tentar ser proativos porque tenho muita informação para partilhar hoje. Então, vou tentar correr mesmo. Meu nome é Jornalia Mendiate, este é o canal Mulheres da Nova Era. Por favor, se gostam, deixem vosso like, compartilhem, também deixem vossos comentários. Why not? E eu creio que este tema tem comentários. Então, é assim, vamos direto ao assunto. Na verdade, a gente vai estudando, né? A vida vai crescendo, chega a uma fase da vida que você começa a descobrir que eu não preciso de intermediário. E esta é uma verdade. Para eu falar com Deus, para eu me conectar a Deus, eu não preciso de intermediário. Esta é uma verdade. Peguem esse ponto e vamos continuar. É assim, a religião, né? A religião, é um sistema muito antigo, criado, um dos primeiros sistemas criados mesmo para dominação da humanidade, é uma espécie de uma energia, como é que eu posso dizer? É um sítio, né, que tem um código próprio e que todos aqueles membros daquela religião procuram interpretar aquele código para tal evolução ou tal salvação, entre aspas. Por isso que, no caso da igreja, as igrejas cristãs têm a Bíblia, o Islão tem o Alcorão, o judaísmo, por exemplo, tem o Torá, enfim, e cada um por si. A messiânica tem os ensinamentos de Meixo Sama, enfim, cada um vai para frente. Então, mas a verdade é essa. E é preciso compreender que elas não representam Deus. Começa aí o primeiro questionamento. Porque simplesmente eu não preciso de um intermediário para me conectar a Deus. Para eu ter a minha intimidade com Deus, eu não preciso de um intermediário. Então, as religiões, e isso dói. Eu sei que vai doer. Quem vai assistir esse canal religioso dói. Né? Não aceitam também questionamentos dentro da religião. É naquele intuito. A gente, às vezes, está numa religião, vê algumas coisas errôneas acontecendo lá, algumas coisas que não estão bem. Quando você procura entender, sempre vem uma palestra de tentar acalmar, sempre em nome de Deus, em nome de Deus, vamos deixar, isto está assim, está assado. Mas, bem falando, é mais aquele medo, né, que você quer tá questionar algo, contamina os outros e aí percam os fiéis, percam os clientes. E agora, isso. E entenda-se que religião, não estou falando de uma religião específica. Aquele que está aqui hoje, se acha que eu vim aqui para falar da religião Circana, Beltrana, falar, não, eu vou falar de tudo no geral. Porque, na verdade, tudo é farinha do mesmo saco. Eis mais uma verdade. Vai ser muito triste vocês compreenderem que todas as religiões pertencem ao Vaticano. O Islão pertence ao Vaticano. Dói, não dói? Mas é a verdade. A Bíblia, os Alcorões são elaborados no Vaticano. É a verdade. Por isso, estudem. Estudem. Mas vamos continuar. E isso, a questão de nós não questionarmos, nós estamos numa egrégora ali, fechada, só ligados àqueles ensinamentos, àquela Bíblia, isso em algum momento cria pessoas mentalmente não saudáveis. Se você reparar, muita gente está na igreja, está mais por fanatismo, está mais lá porque eu estou bem, a minha igreja é melhor, porque eu. Aquilo, de alguma forma, é uma doença. A pessoa já está numa psicose. A pessoa não está livre, está presa, mas não compreende. Porque o dogma que lá é dado, ele acaba te aprisionando nesse processo emocional e você não entende. E você está lá. E cria, como disse, essa saúde mental, que em termos psicológicos é como se fosse uma condição essencial que você com o tempo adoece.
mas você não nota. Então, e algumas pessoas que conseguem despertar, conseguem compreender, vão saindo, vão se questionando, vão mudando de igreja, vão procurando movimentar-se daqui para ali, e vão até banhar por causa do fulano, porque não me entendo com o pastor X, com o padre Y, com o ministro Z, mas às vezes não tem nada a ver com isso. É porque provavelmente você simplesmente não está a se identificar e aquilo está a adoecer-te. E isso, como eu dizia, não dá para viver num lugar ou um sítio ou uma pessoa onde você é uma pessoa inapta o tempo todo. Reparem uma coisa. Vamos lá começar a entrar profundamente. As religiões, né, dentro das igrejas, é pregado um Deus que você nunca, mas nunca está pronto, ou nunca está à altura, ou nunca está preparado para ele. É um Deus que está muito em cima, muito superior, uma força inimaginável, e que você é simplesmente um mero pecador. E voltando ao ponto atrás, essa é uma das questões que faz as pessoas adoecerem inconscientemente. Porque, como eu dizia, quando você está numa relação em que você é sempre o errado dessa relação, você adoece. E isso é feito propositadamente. Já foi estudado isso pelos sistemas que governam a religião. Para manter as pessoas engaioladas ali nas religiões, tem que lhes arranjar um Deus superior. E a pessoa está ali todo o tempo inapta, né, a dedicar, a orar, mas sempre pecadora, sem qualificação de estar perto desse Deus. Né? Você é pecador o tempo todo, você nunca chega lá, e acabamos entrando num grau de vulnerabilidade que ficamos ali fáceis cada vez mais de sermos manipulados. E eles vão fazendo interpretações diárias vos manter ali. A tua vida não anda, paliativamente parece que anda, mas em verdade, você há de ver que não está a andar. O que te levou lá a entrar nessa tal igreja ou fé, vai descobrir que não resolveu. O que está resolvido, às vezes, pode até acontecer, mas é mais de uma forma paliativa para te manter lá, no curral, dando-te aquela raçãozinha, e você lá a pensar que está a evoluir muito. Então, a religião, mais uma vez volto, aqui estou a falar de todo o sistema religioso. A religião atua na manipulação e no medo, para não dizer na ameaça. Porque da forma que eles endeusam Deus, aquilo é uma forma de ameaçar e de te colocar lá embaixo, que você não é nada perante Deus. Mas a humanidade, o problema de nós, a humanidade, nós gostamos muito do fanatismo, porque talvez fomos criados assim, gostamos de fanatizar, de venerar, de ter alguma coisa que está acima de nós, que cuida de nós. Nós queremos sempre entregar a nossa vida a alguém para nos cuidar. Esse é que é um dos maiores problemas da humanidade. Porque desde o princípio sempre nos foi dito que nós não fomos nada. Mas vou começar já a falar de alguns atores que participaram neste processo a tentarem nos despertar para quem nós somos de verdade. Mas a humanidade não entende. Jesus, já que ele é um dos mais emblemáticos na história desta humanidade, neste momento atual, ele foi um dos primeiros a trazer a consciência de que nós não precisamos de intermediário. Jesus acabou se complicando na altura, há 2000 anos atrás, com os fariseus na altura, que eram os sacerdotes, que sentiram-se defrontados, por isso ele começou a ter aquelas perseguições todas. Mas a igreja ameniza muito essas questões, mas era o sistema na altura que nós estávamos. Jesus era uma pessoa contundente. Jesus não era esse santinho que é dito ali. Ele veio, era um santo, ele não sei o quê, ele era o Deus, não sei o quê. Jesus veio mesmo, ele açoitou muitas coisas na altura. Falou muitas vezes, destapou muitas panelas. E as pessoas não estavam satisfeitas com ele.
Então, né, como disse, também foi um dos primeiros a dizer que Deus não está. E, aliás, Deus, né? A consciência de que você não precisa de interpretar para se conectar com Deus. E Deus não está lá no céu, onde te ensinam que Deus está lá no céu. Deus está onde? Deus está aí dentro de ti. Jesus foi um dos primeiros a trazer essa consciência. Deus está aí dentro de ti. Assim como vieram muitos outros atores em cada parte do mundo, a força criadora, essa força que cria, nós podemos chamar de Deus, né? Assim, entre aspas. Mas depois vamos perceber porque é que eu estou a tentar restringir, assim, quando digo Deus não está no céu, Deus já está em ti, mas existe uma força criadora que cria tudo. Ela sempre foi mandando em tempos, de regiões, vários atores para tentar chamar a atenção da humanidade. Veio Jesus há 2000 anos, veio Buda Sakyamuni, não sei há quantos anos, né, na região da Ásia. Sakyamuni, esqueci o nome dele, Tiumara, uma coisa parecida. Veio Mokito Kada, Meshu Sama, da Igreja Messiânica. Nos lados da Índia também vieram muitos atores. A Índia tem espiritualidade até muito mais antigas antes de Cristo, que também falaram, haviam civilizações muito antigas, que já falavam desses aspectos. Deus está aí dentro de si. Por isso que os indianos sempre meditaram. Sempre tive essa consciência de que é dentro de mim onde eu encontro a resposta de tudo que eu preciso. Então, foram falando. Eu também trouxe isto. Mas depois a igreja messiânica diz que eu tenho uma partícula divina, uma partezinha de Deus dentro de mim. Também foi uma forma de tentar minimizar a coisa para sempre tentar te inferiorizar, de que você não é todo, você não está completo. Tens uma parte dentro de tens que trabalhar, ao trabalhar, ao dedicar, essa partículazinha está dentro de ti, ela pode acender e ajudar-te. Mas também essa não foi a verdade verdadeira. Porque a verdade verdadeira é que você é o Deus, eu sou. Aí dentro de ti mora toda a informação cognitiva daquele Deus superior. A força criadora está aí dentro de ti. E você pode muito bem despertá-la e poder ascender e voltar a Ele. Então, a frase, né? Uma frase que às vezes perturba-nos. Eu também, desde porque sempre me perturbou muito essa frase. Daí, né, eu passei pela Igreja Católica toda a minha infância até mais ou menos 30 anos, 30 lá, depois de 30 anos para cá, fiquei na Igreja Messiânica, faz uns 8, 10 anos. Igreja Messiânica. Então, a frase da Igreja Católica que era emblemática é aquela: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai a mim senão, ninguém vai ao Pai senão por mim. Está na Bíblia, que dizem que foi dita por Jesus Cristo. Sabe, a Bíblia, primeiro, a Bíblia não é um livro, a Bíblia é um conjunto de livros. Que na altura, ela foi escrita, né, em aramaico. A língua das primeiras pessoas que foram escrevendo diversos livros da Bíblia. E depois daí, junta, traduzida depois para o hebraico, depois traduzida para o grego, depois traduzida para o latim, e depois, quando chegou na altura com King James, traduziu para a língua inglesa. E da língua inglesa é que nós começamos essas Bíblias que existem hoje, no momento atual, são a Bíblia de King James, traduzida de inglês para português, para espanhol, para não sei, para as outras línguas contemporâneas. Então, vocês imaginam todo esse momento de tradução, o que ficou? O que ficou? Para além de que, na altura das traduções, que mandavam a tradução que eram os imperadores, eram os reis no momento da altura. E eles tinham que fazer valer aquilo que era o seu interesse de conduzir o povo. Então, podiam incluir textos, né, mandados pelo clero, lá pelos bispos, pelo imperador na altura, porque existia sempre existiu interferência. Então, a frase certa de estudiosos que foram encontrar lá na língua aramaica é que a frase era o seguinte, engraçado. Jesus disse o seguinte: eu sou, é o caminho. Ninguém vai ao Pai senão pelo eu sou.
Mas depois da igreja saiu como? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse: eu sou, é o caminho. Ninguém vai ao Pai senão pelo eu sou. Eu sou. Então, Jesus já trouxe isto. Quem estuda Jesus, assim, de forma despojada, não religiosa, não fanática, ele entende que Jesus, em momento algum da vida, havia de falar essa frase egóica aí que está na Bíblia: eu sou o caminho, a verdade, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus não é. Não, o ego de Jesus, a vaidade de Jesus. Não, aliás, Jesus não tinha esse ego, essa vaidade. Jesus era um crítico. Era um filósofo, na altura, um crítico social das questões que estavam lá, momentâneas. Criticou muito o sistema político, educativo, religioso da altura. No momento alguém havia trazer toda essa fase egoica, toda ela vaidosa. Mas a interpretação qual é? Assim, destrinçando. O que Jesus quis dizer é que você é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, você não vai conseguir ir ao Pai a não ser por você mesmo. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo eu sou. O Deus eu sou. Talvez poderei fazer um vídeo a explicar o Deus eu sou. Tem muita coisa para falar hoje. Vamos desculpar. Esse vídeo de hoje vai ser longo mesmo. Aqueles que lhe interessarem vão ficar a assistir. Os que não interessarem é porque não estão tocados na egrégora, na frequência do canal. E não faz mal, está tudo bem. Estamos todos no nosso processo. Nada está errôneo. Então, Jesus encontrava essa forma de se referir a esta força, né? Esta força criadora, este Deus, digamos assim, de Pai. Chamava ele de Pai. Então, ele nos começava a dizer que você que vai construir o seu caminho, a sua vida. Porque esse é o seu, o seu caminho. Ou seja, aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Também é uma forma de traduzir isto. Então, a igreja. E a filosofia é a mesma. O cristianismo endeusou Jesus. O Islão endeusou Maomé. O budismo, não sei. No budismo até não faz parte desse processo da crítica, porque eu estou aqui a falar daquelas grandes massas religiosas que quiseram se expandir e mostrando que eu sou a tal igreja verdadeira. O Islão tem o Maomé, como eu dizia, e aí por aí em diante. Né? O messiânico, de onde eu venho, tem o Meixo Sama. Mas a filosofia era a mesma. A igreja cria essa figura, pega essa figura que trabalhou muito um momento, né? uma forma de ser e de estar do momento. Pegou, no caso de Jesus, que eu vou fazer muita referência, que é o que tem mais escrituras e as pessoas conhecem mais. Podia também falar de Meixo Sama, aqui chocada, mas não é o caso. Mas compreendam que a filosofia é a mesma, que as igrejas usaram. A igreja criou Jesus, criou um novo Jesus, porque não é aquele Jesus, o verdadeiro. Sananda, aquela criatura evoluída chamada Sananda, não é esta. Pegou Jesus, elevou-lhe num patamar de Deus. Jesus nunca quis ser Deus de ninguém. Então, para que os fiéis ficassem sempre menores. Com Jesus como Deus, aí nunca ninguém alcançaria a ele. E todos temeriam a ele. Mas sabem, Jesus, como eu estava a explicar anteriormente, é uma consciência muito evoluída. É um irmão. E ele nos disse isso. Eu sou vosso irmão. É um irmão que vem de dimensões superiores. Quem fala da 12ª, quem fala da 31ª dimensão. Isso é um estudo. O Rodrigo Ramos fala muito disso. Quem gosta mais de investigar sobre a questão da criação do planeta, das galáxias, da existência de outros planetas, comecem a escutar o Rodrigo Ramos.
Mesmo também o Beniel Cambinda, no canal dele, Multiverso 3D, fala muito disso. Vocês podem começar a ter essa consciência, mas Jesus é uma consciência evoluída que vem dessa dimensão. É uma extensão de Mika. Mika é como se fosse o criador, né, do planeta Terra, desse sistema estelar daqui da zona de Avona Chantar, onde tem o nosso universo local, depois tem a Alcione, né, a estrela Alcione, até chegar aqui ao planeta Terra. Então, dessa hierarquia da criação destas, como é que eu vou dizer? Da criação, pronto, do universo, do multiverso. Mas isso é um canal, é um vídeo para um outro momento, mas também há pessoas que têm um domínio muito para. Eu também sou uma aluna, estou uma aprendiz nesta matéria, porque é uma matéria muito complexa. Mas entendam que não existe só o planeta Terra. O planeta Terra é um pequeno grau de areia no meio de tudo este jogo aqui. Esse momento nós estamos aqui numa simulação e que para a nossa evolução sempre são mandados seres que nos vêm aqui ajudar a despertar para que nós possamos, porque nós somos seres, estamos vindo, fomos lá criados, enviados para cá, para virmos experienciar aqui no planeta e depois um dia regressarmos. E que os próprios planetas têm períodos, né, de tempos a tempos, eles se renovam. E neste momento, planeta Terra, como eu sempre tinha estado a dizer no vídeo atrás, estamos num processo de transição planetária, da elevação planetária, de um nível de 3D para um nível superior, que pode ser 5D, 6D, não sei. As pessoas já falam já que o planeta vai sair deixa para 6, 7D. 7D, 7 dimensão. Dimensão é o quê? É mais de consciência de frequência energética. Elas são parentes. Volta para Cristo. Então, esse Jesus Cristo, que é uma consciência evoluída, que vem de uma dimensão superior, chamada Sananda, essa consciência ainda existe, está lá fazendo seu trabalho. Ela foi enviada para cá, veio aqui trabalhar para nós e deu-nos esses ensinamentos. E em momento algum, Jesus Cristo falou de que devia se criar igrejas. Então, e ele tratou toda a humanidade como irmão. Jesus sempre dizia irmão, não dizia filho, coisa nenhuma. Né? Quem andou a endeusar, a colocar Jesus como um senhor, é a igreja, não foi ele. Tá? E que nós não. E eles, aliás, e que eles mesmos, Jesus, Siddhartha Gautama, Buda Sakyamuni, que Meshu Sama, Mokichi Okada, e todos os outros, eu vou falar mais desses três, são os que mais eu li para este vídeo. Também são seres que ainda não estão perfeitos, estão no seu processo evolutivo, vieram aqui nos ajudar, despertar, acordem, funguramaço, como dizem lá na minha língua. São seres mais evoluídos do que nós, mas não são também perfeitos. E também estão no seu processo evolutivo. Mas eles têm mais consciência do que nós. Vieram aqui, desceram, né? Encarnaram-se para virem falar de homem para homem. São seres extraterrestres, na verdade. Viram aqui falar de homem, porque é uma forma de Deus para perceber que somos iguais, somos juntos, também posso evoluir. Mas se reparar muitas vezes, você vai chegar no nível de Jesus. Você vai chegar no nível de Mestre Sama. Quem você pensa que é? Mas eles vão nos mostrar que, olha, você pode chegar onde eu estou. Você pode ter o conhecimento que eu tenho. Você pode fazer os milagres que eu faço. Todos eles falaram disso. Mas isso não se valoriza nas igrejas. Se valoriza mais é que você é pecador, você tem que redimir seus pecados. Você não tem para se salvar, precisa de não sei o quê. Você entulhar no sol daquele medo todo. Então, nós temos essa síndrome de idolatria, como dizia. Jesus teve que vir, como dizia, para nos ensinar de humano para humano, né? Jesus disse, vós sois deuses. Falou isso, Jesus. Vós sois deuses. E eu, como eu dizia, ele nos chamava de irmão igual. Mas nós sempre, quando digo nós, a igreja, procurou endeusar e manipular a informação para ter um ator onde todos nós tínhamos que temer a ele e conseguir nos controlar. Então, e é preciso entender uma coisa, essa coisa toda, quando eu estou aqui a soltar as coisas, Jesus, mas coisas que eu estou a falar de todos. Sabe, este mundo é controlado por uma elite.
E desde a sua... Lá, tempos atrás, esse controle já vem desde muito tempo. E como eu disse em alguns vídeos, o próprio planeta Terra, planeta Gaia, esta consciência dessa Terra, também está cansada desse controle. O mundo foi desviado, sua própria missão, foi manipulado. E que essa elite, que hoje em dia fala-se muito aí na Matrix, quando também falar em termos sociais, econômicos, a Matrix, o sistema de controle da Matrix, parece teoria de conspiração das pessoas que falam, mas não é. É verdade. Este mundo está todo ele sob controle negativado de um grupo de elite que é controlado. Essa é uma outra história. Como eu disse, se vocês gostam, sigam o Rodrigo Ramos. O Rodrigo Ramos, ele explica muito que quando criou-se o planeta, né, os filhos paradisíacos, na consciência de Mika, tinha lá os outros fractais. Um dos seus irmãos era o Saratem. O Saratem depois desdobrou, tinha uma outra consciência chamada... eu estou a esquecer com o nome. Que depois manipularam toda essa informação e criaram a dualidade. A dualidade é o positivo e o negativo. E na altura, quando foi explicado, não, a ideia não era exatamente para fazer reinar, mas era para que os seres humanos experienciassem o negativo e o positivo, para a nossa melhor evolução. Mas depois houve uma manipulação do tal Saratem, ligado aos seus aliados, até ao Satã, né? Que manipulando tudo. Hoje em dia, o planeta Terra, com o da frequência, ele está em 85% de dualidade. Ou seja, 85%, ele é mais negativo do que positivo. Então o planeta está bad. Se as coisas correrem mais, isso ainda pode virar o barco e simplesmente a criação, a força criadora, o Deus, o universo, a força, decidir simplesmente extinguir isto. Mas o cuidado que está a haver com todos esses irmãos mais evoluídos que cuidam deste planeta, de todas essas consciências, os arcanjos, os anjos, todos esses consciências superiores estão a tentar combater o outro lado da dualidade para que esse planeta ele seja resgatado e se eleve às outras dimensões superiores sem precisar de resetar o planeta. Nós estamos a correr perigo quando estão a ver essa guerra que surgiu agora aí. São mesmo, é essa luta. Você não tem noção da luta do bem e do mal, né? Do negativo para você estar vendo, para se manter o planeta. Por eles, já teriam resultado. Já se fala das três noites de escuridão, que já não querem já que seja um bom tempo de escuridão. Esse é mesmo a separação do joio e do trigo. Todas essas coisas estão a acontecer, só que como as pessoas estão tão distraídas na matéria, atrapalhadas em bebida, comida, sexo, ninguém sente isso. Ninguém está desperto para isso. Ninguém está para ler, mas está cheio na internet toda essa informação. Vamos continuar. Então, eles usam, essa elite usa, eu preciso sempre fazer esses parênteses, 4 pilares para continuarem este planeta cativo, esse planeta sequestrado, posso assim dizer. 4 pilares para dominar o mundo, que são a religião, é o primeiro e um dos mais antigos pilares da dominação do planeta. O segundo é a mídia. Desde os tempos antigos sempre se usou as redes sociais, as televisões, as não sei o quê, para manipular a informação. Pseudo-verdades reinam nas mídias. E isso mesmo o Sama falou muito. A educação, o sistema educativo, ele foi feito para nos emburrecer. E nós nunca gostamos de investigar, de pesquisar. Só estamos aí a obedecer, preocupados em passar de classe, para termos um grau acadêmico e ser chamados de doutor. Como diz o doutor Beniel, doutores de carteira com acúmulo de informação e que não sabem nada, nem de si mesmos. Doutores doentes, psicopatas. São esses que o sistema de educação está a criar. Isso é propositado. Pessoas que investigam, que vão lá atrás à procura da verdadeira informação, eles são banidos do sistema. Se reparar hoje, a elite política está cheia de governantes completamente emburrificados. Foram formados nesse sistema aí. E que muitos deles nem são humanos até.
Muitos não são humanos. Muitos políticos não são da humanidade. Não são seres humanos. Então, falei da religião, da mídia. O terceiro pilar é a educação. E o quarto pilar, como não podia deixar de ser, é a estrutura de governação política. Então, esses são os quatro pilares que estão sendo usados hoje em dia para a elite que domina este planeta, a elite que negativou isso, para continuar a controlar o planeta. E enquanto o ser humano não despertar para se contradizer contra isto, ele vai continuar manipulado até. Então, é importante conhecer a história. Até porque Jesus disse: entendereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer isso liberta. Conhecer, você para de viver no medo, você para de viver nessa dependência emocional de querer ser chefe, querer ser aquilo, querer ser pastor, querer ser não sei o quê. Você sai desse barulho, fica aqui fora a assistir e começa a experienciar a sua paz, sua verdadeira paz interior. E aí você começa a comunicar-se com o teu verdadeiro eu. Aquele que Jesus diz, o teu eu sou. Aquele Deus que mora ali dentro de ti. Então, continuando, eu até podia parar por aqui, mas vou continuar mais um pouco. Mas é uma matéria longa. Sabem, o assunto inferno, sabem, o cristianismo tem muitas máculas a pagar por esse planeta. Quem criou o inferno foi a igreja. Já ouviram falar de inferno de Dante? Vamos pesquisar na internet. Antes da igreja, não existia inferno. Os povos viviam, sabiam o que deviam fazer. Havia todas essas guerras de conquista. Mas o assunto inferno é introduzido pela igreja. Assim como as figuras de diabo, de Satanás, de demônio, não existiam antes. Foram introduzidas pela igreja. Com um propósito. Como eu dizia. O propósito era o quê? Isso é fazer aquela estratégia geopolítica. A política usa muito isso. Criar um inimigo comum. Para eles terem as igrejas organizadas, em formas diferentes, eles têm que criar um inimigo comum, que é o Satanás, o demônio, que atua. Então nós temos que ter uma igreja para nos protegermos, para nos guardar naquela egrégora da igreja. Se eu sou cristão, tenho essa salvação. Se eu sou messiânico, tenho aquela proteção. Se eu sou muçulmano, eu sou não sei o quê. Mas tudo isso foi inventado porque era uma forma de criar uma dominação e ao mesmo tempo, a estratégia geopolítica que você une massas criando um inimigo comum. As políticas usam muito isso, têm sempre seus adversários, criam um adversário e eles estão ali a governar, diz que nós não podemos ceder o país por causa daquele inimigo ali. e as pessoas temem esse tal Deus criado e com o temor cria-se um respeito, uma forma de ser e de estar, e eles vão reinando. A questão de por que eles querem muito ter essas igrejas criadas, poderia fazer depois um vídeo, que é a questão energética, é a questão do aprisionamento, da massa, da crítica, da energia, do ectoplasma, que eles vivem explorando o nosso ectoplasma. Nós, praticamente, somos uma espécie de zumbis aqui no planeta. Somos manadas mesmo. Aquele assunto da Bíblia, manadas, de ovelhas, é mesmo, aquilo é uma informação subliminar, nós devemos ter entendido. Eu sou uma ovelha mesmo, não é para você pensar, é só para você seguir a manada. É manada no partido político, é manada na religião, é manada na ciência, é manada em tudo. Você só tem que seguir, você não pode questionar. Você questiona, você... Quando é na igreja, está possuído com Satanás. Se é na política, esse é inimigo, é adversário. Se é na educação, na ciência, esse não sabe nada, é burro. Onde é que prova? Prova lá. Se você não tem como provar, pronto, você não é cientista. Então, é tudo manipulação do sistema. Isso é interessante. Mas vocês sabiam que o mundo tem cerca de 10 mil confissões religiosas? Só para vocês verem como isso é um jogo. E todas essas religiões são autorizadas pelo Vaticano. O dono das igrejas é o Vaticano. É doido dizer isso, mas é a mais pura verdade. Investiguem, camaradas. Investiguem. Acordem, despertem. É a altura. Yeah.
É a altura. Todas as igrejas têm o mesmo dono. Isso é que nem o dono do refresco, por exemplo. Ele criou Coca-Cola, talvez para a igreja católica, e espalhou muito, ficou muito famoso. Depois criou Fanta. Depois criou Sprite. Depois criou não sei o quê. Depois as outras fabriquinhas pequenas criam outra fábrica. Ou eles vão competindo, mas os donos vão lá procurar. Esse é um exemplo pequenino para vocês poderem compreender como é que isso aqui é feito. São os mesmos. Então você bebe Coca-Cola é a melhor. Bebe Sprite. Não, Sprite é a melhor. Não, Fanta é a melhor. Não, Superleite é a melhor. Os donos são os mesmos. O produto químico lá é a mesma mistura. Só não for me dá um bocadinho da coloração e um bocadinho do sabor de chá. Pronto, você diz que a minha igreja é a melhor. Que umas igrejas mais naturalistas, umas igrejas menos, uns refrescos mais saudáveis, uns refrescos menos, mas tudo é refresco, a mesma fábrica, do mesmo dono. Tanto a base é a mesma. Para nós chegarmos ao Pai, a força criadora, que essa força está dentro de nós, a base é a mesma. É viver no amor, viver na compaixão, viver no perdão, viver no respeito. Só e mais nada. Não precisamos deixar combustível, passar daqui, não sei aonde, fazer isso, dedicar a se fazer dentro de si. Sente aí, explora aí. Aí está cheio de assuntos aí para resolver. Você está aí sinusítico, você está aí com problemas sociais, você está aí com tensão, você está aí com diabetes, você está aí. Olha para aí, você vai encontrar a resposta aí. Com auxílio de muitas pessoas que têm dons, até às vezes com auxílio pela própria igreja também. Às vezes é preciso mesmo passar pela igreja para compreender. Eu, por exemplo, percebi a minha passagem pela messiânica foi um grande trampolim para eu abrir o meu tesouro para conhecer o mundo. Se eu não tivesse passado pela messiânica, eu não estaria aqui. Porque a messiânica tem um embrião de muito conhecimento de está cá fora, mas em forma embrionária. Ela é dada de forma muito paulatina, pequena, mas tudo. Alimentação, educação, a saúde, a ciência, a religião, a política. Ela é instruída lá. Mas eles não abrem completamente. Você continua lá na bolha, acreditando que você sabe de tudo. Mas de cá fora, você vem descobrir que, afinal, é tudo farinha do mesmo saco. Então, hoje em dia, por que nós temos que estar, vamos dizer, mas Juvenal, isso sempre foi assim, eles sempre controlaram o mundo está sempre assim, por que temos que estar aí a questionar, mas a fazer, não é melhor ficar mesmo só na religião, vamos orando para o que deu, então saímos da religião, começou a beber? Não. Como eu dizia, o momento atual, os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós não tiveram essa oportunidade de ter informação como nós tivemos. Por isso que eles cometeram o que cometeram. Foi com pouco conhecimento que eles tinham e foram-se. E nós agora, se você reparar nos últimos 60 anos, o quanto este planeta deu um salto quântico na matéria do conhecimento, sobretudo da inteligência artificial. Esse é o momento mesmo que a força criadora encontrou, abriu espaço para a informação que era secreta, que quem tinha direito eram pequenas famílias da elite mundial, dessa informação que estamos aqui a falar. Hoje em dia está toda escancarada aí na internet. Só não lê quem não quer. Então, esta abertura do conhecimento é mesmo chamada era do conhecimento. Então, nós não podemos ter um conhecimento e ficarmos só sentados. Então, de que vale a pena ter o conhecimento? Nós temos que ter o conhecimento, primeiro nos confrontarmos com ele, curarmos o nosso confronto e depois tomamos uma posição sobre esse conhecimento. Eu sempre vou fazer assim porque o meu pai foi católico, eu também vou morrer católico. Não é bem assim. Você hoje, teu pai foi católico porque não sabia que existia mais alguma coisa para além do católico. Hoje em dia você sabe. Está aí na tua cara. Você sabe o que é padres que andam a enrabar crianças. E você diz, eu vou para lá porque eu sou católico, meu pai sempre foi católico. Qual é o teu papel nessa existência? Você precisa se posicionar. Você precisa ter atitudes perante a tua própria existência. Senão, de que valeu a pena você ter vindo experienciar aqui neste planeta? Qual é o teu contributo? Qual é a energia que você vibra aqui para poder contaminar nesta vibração planetária toda? Qual é o amor que você contamina? Vou continuar, meu pai, vou continuar mulherengo, vou continuar a beber, só que trabalhar, ter meu dinheiro, beber, ter 3, 4 pitas, Não é para isso que nós viemos aqui. Isso foi uma emboscada.
que o sistema sempre coloca, achamos que nós temos que lutar a vida inteira para alcançar isso. Para alcançar casa, carro, apartamento, mulher, dinheiro. Isso é uma emboscada da vida. E muitas das pessoas que estão aqui, às vezes são grandes também seres na mesma dimensão de Cristo, de Buda, de Mokichokada, que vem lá do conhecimento. Ou seja, são seres grandes, mas vem aqui se perdem na matéria. Então eu estou aqui a dizer, acordem, acordem. Aqui no planeta tem muita gente que não é daqui e que vinha aqui com uma missão de despertar. Para acordar, vamos acordar. O assunto agora não é o assunto da minha província, da minha casa, do meu país. É um assunto planetário. Vamos acordar. As coisas estão mal. Tu vai ver que Moçambique não tem combustível. As coisas estão mal. Aqui na Europa as coisas estão mal. Não é uma questão localizada daqui ou dali, não. Vamos despertar para o amor. Quando nós despertamos para o amor, nós vamos ter força de saber dizer não. Isso não. Eu não me identifico com isso. E eu vou me posicionar perante isso. Então, é a era da informação, como eu dizia, é a era da transição planetária. A transição planetária está no auge da sua mudança. Então, e a luta entre o bem e o mal está muito forte. Né? A informação que era oculta, como dia agora já se fala em todo sítio. Estava eu a falar do apagão, provavelmente pode acontecer o apagão. Porque também o outro lado da dualidade, o lado negativo, não quer deixar. Está há milênios de anos a explorar, a quer viver as nossas custas, não vai facilitar. Mas nós precisamos de ajudar a força da luz que está aqui a nos ajudar também. Precisamos de ajudar. Só o fato de você parar, sentar, pensar no positivo, posicionar-se como uma pessoa positiva, parar de ser corrupta, parar de ter atitudes errôneas, já ajudas muito no contributo de colocar no planeta a energia do bem. É só isso que se quer. Colocar no planeta a energia do bem. Fazer o bem. Só isso. Não precisa de ir à igreja, aparentar ser bom, voltar para casa, você é o pior do mundo, vai lá roubar dinheiro do serviço, vai não sei o que, vai dizer, amém, amém, aleluia, aleluia. Não é isso, não é mais momento disso, já passou. Nossos pais nos já fizeram isso porque não tinha outra informação. Pensavam que era aquilo, mas hoje em dia já sabemos que não é isso, que nos liberta, que nos tira dessa merda, passa a expressão. Vamos lá colaborar. Então, na internet também há muita mentira, sim, é verdade. Mas através do Deus, eu sou. Cada vez que eu ligo o telefone, eu hei de conseguir me conectar com aquilo que eu preciso de perceber para a minha evolução. Isso é assim. Eu também comecei assim. E sei que muita gente também faz assim. Aos poucos, quando deves saber cair em ratoeiras, não faz mal, faz parte do processo. É o aprendizado. A informação que você pode cair na ratoeira, parece isso, aquele, ou um grupo parece não ser do bem, não era do mal, faz parte do processo. Todos nós passamos pelas igrejas, faz parte do processo. As igrejas nos ensinaram muita coisa. E muito obrigado. Mas não é a solução para a nossa evolução. Então, é por aí que nós devemos nos posicionar. É por aí que Jesus dizia que toda essa força está aí dentro de ti. O reino dos céus está dentro de si. E nós somos a geração da mudança. Nós temos a ser chamados. Não é para cá que não é só beber. Aquilo é o grito da alma. A alma está cansada, está pedindo socorro. Não é isso, eu não vim aqui para fazer isso. Vamos lá mudar. Muita gente muda de vício só para despertar, de repente. Tem que ler tarô, vou fazer um tarô. A pessoa para de beber, de repente a alma está confortada. Uau, era isso que eu vinha. Muito obrigado. Tira-te do vício, tira-te da doença, tira-te de muita coisa que você está aí toda encarcada, a pensar que não tem saída. Assim, drogar cada dia mais com medicamentos. Esse é um outro vídeo que eu tinha de fazer. O que são medicamentos? Medicamentos são drogas. Não cura ninguém aquilo ali, aquilo é paliativo. É preciso que é remédio, remediar, remédio. O nome já tem uma informação subliminar, mas o ser humano, como sempre a dormir, nunca desperta. Remédio, remediar. Não é para curar. Isso, a igreja messiânica já traz esse ensinamento. Mas ainda toma medicamento. Então, vamos buscar a verdade. Está na nossa cara ali. A verdade está na nossa cara todos os dias. Quem é que não sabe o que está acontecendo no país, na família, na sociedade? Quem é que não sabe? Quem é que não entende o nível de coisas erradas que estão acontecendo no planeta? Quem não, isso já nem é saber, é sentir. Até as crianças já sentem isso.
Tenha a tua fé fortalecida, baseada naquilo que você acredita, naquilo que você sente, guiado pelo teu eu sou. Eu sou. Hum? Não naquilo que te contam, não naquilo porque sempre foi assim. Naquilo que você segue tipo ovelha só. Tens que ir porque tens que ir. Porque sempre foi assim. Não. Nós somos a geração da mudança, senhores e senhoras. Então, e há uma coisa, diz assim, o reino dos céus está dentro de ti e fora de ti. Esse é o evangelho de Tomé. Era para dizer que o reino está dentro de mim e fora de mim. Tudo que está à minha volta é Deus. A natureza é Deus. Cada planta é Deus, o animal é Deus. Tudo é Deus. Deus é isso. Eu preciso compreender Deus como isso. Então não mata um animal de qualquer maneira, não maltrata ninguém, não faz... Tudo é Deus. Cada criação de Deus, Deus deu ele, colocou lá a sua essência. Tudo é Deus. Então, quando esse evangelho de Tomé diz assim, quando conheceres a ti mesmo, então sereis conhecido e compreendereis que vocês são filhos do mesmo Pai vivo. E isso é o quê? Pura física quântica. Que hoje em dia a ciência está a descobrir, começar a descobrir física quântica, acreditar na física quântica, a explorar isso. Então, eu vou terminar dizendo assim, talvez tentar aqui explicar o que eu entendo por Deus. O que eu acredito que seja Deus. Eu acredito que existe Deus, sim, com certeza. Se depois todo esse vídeo aqui falando de um Deus, mas em algum momento parecia que estou a falar de algumas coisas que não estão claras. Deus, no meu entender, não é aquela figura da igreja humanizada, um ser superior, barba branca, roupa branca, batina, não sei o que. Não é esse Deus. O Deus que eu entendo é uma energia, é uma inteligência, é uma força que cria e que rege tudo. É como se fosse um computador, essa até é do Rodrigo Romo, um computador quântico. Tudo e que faz com que a vida exista, com que tudo se mova. Né? Se você quer ver isso, como Deus está... Aliás, se você quer ver isso que eu estou a falar como Deus, tudo bem, é isso mesmo. Quem quer ver como uma força criadora, tudo bem. Quem quer ver como... Mas a verdade é que existe uma força nesta natureza, neste universo, multiverso, que cria tudo em harmonia, que cria tudo em sincronia, desde o próprio universo, as galáxias, as estrelas, os planetas, a natureza, cada elemento da natureza. Tudo é criado nessa sincronia, nessa harmonia. Isso é Deus. E Ele também cria o funcionamento e o regimento de todas essas coisas. Portanto, Deus, para mim, é a energia que rege o tudo. Porque nada é por acaso. Então, muito obrigada. O vídeo foi longo, 40 e tal minutos, mas eu precisava falar isso para me compreenderem. E eu fico por aqui. Poderei, nos próximos dias, destrinçar algumas das coisas que eu soltei aqui e não esclareci. Criar mais vídeos a respeito disso, mas como eu disse, deixem vossos comentários, deixem os vossos likes. E enfim, e a vida anda. A verdade é que eu saí da igreja porque simplesmente descobri que eu não preciso de intermediário para chegar a Deus. Porque Deus sou eu. Eu sou deusa. Vocês são deuses. Até o próximo vídeo.